Olá pessoal, bom dia, seja bem-vindo a mais um Manhã Diversa. Hoje é quarta-feira, dia 28 de setembro. Como é bom saber que você está aí do outro lado da tela acompanhando a gente mais uma vez. E bom dia, é claro, para Mariana Zacaron. Bom dia, Roberta Helo, e bom dia também para o pessoal de casa. Muito bom ter sua companhia todas as manhãs. E também, claro, receber a sua participação pelas nossas redes sociais. Já prepara para mandar sua mensagem, porque hoje tem muita coisa boa para você. Minimalismo é a nova palavra da moda, principalmente entre pessoas que já se cansaram do consumismo exagerado. Mas você sabe o que é um estilo de vida minimalista? É o que nós vamos te contar no programa de hoje. E o quadro de moda hoje vai ser especial, viu? Vai ter até entrevista ao vivo no estúdio para a gente discutir os impactos da indústria da moda e a importância de se adotar a moda consciente. E como hoje é quarta-feira, é dia do quadro Um Café por uma História. E tem também o Mundo dos Famosos com o Netinho Rocha. E bora rangar com o chefe Arthur Veloso. E eles já estão aqui com a gente no telão, então vamos conversar com o Netinho Rocha. Bom dia, Netinho, o que você preparou pra gente? Bom dia, Roberta, bom dia, Mari, bom dia pro pessoal de casa. Arthur, bom dia pra você também, que bom ter você aqui dividindo a tela mais uma vez com a gente. Olha, no Mundo dos Famosos de hoje nós vamos falar de Rihanna, que vai apresentar no Super Bowl 2023. A confirmação mobilizou as redes sociais. E teve evento da Netflix, que chegou com muitas novidades para os usuários da plataforma. Ah, Mari, Mari e Roberta, fofoca de hoje tá especial, hein? Com certeza, e para combinar com uma fofoca boa, vamos para a cozinha falar com o chefe Arthur Veloso para ver o que a gente vai parear aí com essa conversa, com esse bate-papo bom. Arthur, qual que é a receita de hoje? Meninas, muito bom dia, Mariana, Roberta, Netinho. Olha, a receita de hoje é para quem gosta daquele cardápio cultural, cardápio caipira, bem ali da região da Serra da Canastra. A gente vai fazer lobozó. Vocês já ouviram falar? Não ouvi falar, nunca vi nem comi, então hoje vai ser o dia. Arthur, gostei das novidades, gostei tanto das fofoquinhas quanto da receita, então já deu pra ver que tem muita coisa bacana até o meio-dia. Continue ligadinho com a gente porque o Manhã Diversa tá só começando. O estilo de vida minimalista se baseia na diminuição drástica do nível de consumo, adquirindo apenas os objetos necessários para uma vida plena. E o minimalismo vai além, né? Busca olhar para os prazeres que o consumo desenfreado não compra e prioriza o viver ao invés do ter. É sobre esse assunto que a gente conversa nessa manhã de quarta-feira ao vivo com a consultora de moda e estilo, Kelita Kelly, que já está aqui no estúdio. Então, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Falei tudo certinho o nome? Falou. Então tá joia, achei chique. Já vamos começar então o nosso bate-papo para a gente entender um pouco melhor o que é o estilo de vida minimalista. Então, o estilo de vida é exatamente o que vocês falaram, né? É um estilo de vida. Então, eu falo exatamente com as minhas clientes que não é apenas uma escolha, mas é exatamente isso. Você escolher viver nesse estilo. Então, não é só na moda ou só no momento que você quer fazer. É um estilo de vida. Então, é optar por realmente você viver esse estilo. Ele vai aparecer, então, em vários setores da vida. Exatamente. Então, quando você opta, é por um estilo mesmo. Então, não é só a palavra de minimalismo, mas é um estilo que você vai viver ele. Isso aí. Então, pra gente, né, a gente vai daqui a pouquinho entender um pouco sobre as várias camadas, os vários aspectos em que ele se aplica. Mas pra gente, antes de tudo, né, quais que são as vantagens de se adotar um estilo de vida minimalista? Olha, você vai poder ter, né, mais tempo, mais organização, né? Você vai viver algo mais sustentável, que hoje, né, nós temos vários impactos. Você vai ganhar mais espaço, que é uma das vantagens do minimalismo. Então, a gente vai ter muitas vantagens, principalmente com o mental também, né? Então, eu vejo muitas opções, eu falo para os nossos clientes que a vantagem é enorme. Então, nós temos até a saúde mental, que é muito a busca por isso hoje em dia, para a gente ter esse estilo de vida. A gente está vivendo um momento realmente assim mundial,
onde tudo é muita informação, é muita coisa para se ter, é muita coisa para sonhar. Então a gente precisa realmente entender e priorizar o que é que faz sentido, o que é essencial para cada um, né? Exatamente. O que você deseja, né? Quais são as nossas escolhas? Então, por isso que o estilo de vida minimalista, ela vem o que é para você. Quais são as suas opções? O que você quer da sua vida? O que você quer para você? Então, ele vem justamente para isso, para você ver quais são as suas escolhas. Então, para minimizar realmente aí esse impacto que você causa, né? E outro âmbito, então, que utiliza essa expressão minimalista é a arte, em que determinadas obras utilizam o mínimo de formas, matérias e cor. Onde mais a gente pode ver o minimalismo sendo aplicado? Então, nós podemos ver isso na nossa casa, né, na nossa decoração. Então, quando você entra dentro da sua residência, né, quando você olha na sua decoração, então o que eu quero para mim? Não é simplesmente olhar o que se está usando, mas o que eu quero que vai me representar. Então, você pode olhar numa arte, como você disse, mas o que eu vou levar para a minha casa? São as minhas escolhas, né? Na sua alimentação, né? Todas as suas escolhas nesse estilo de vida. E apesar de existir, né, uma estética minimalista, quando a gente fala do estilo de vida, a estética não necessariamente está atrelada, né? Você pode viver o minimalismo com uma estética sua, né? E eu acho que isso também é uma coisa da gente se falar com relação à decoração, que você mencionou, decoração, né? Quando a gente fala decoração minimalista, talvez as pessoas já pensem na cabeça delas numa estética, em algo visual, mas, né, é possível adotar o minimalismo como na decoração e na sua casa de diversas formas, e aí isso impacta diretamente no seu estilo de vida, né? Então, quais são as vantagens de viver em um lar minimalista? Tranquilidade. Calma, você ter algo que realmente te representa. Eu sempre uso isso como frase, né? O que está te representando, né? Quando você vai bater num lugar, você fala assim, nossa, aquilo dali te representa. Então, você não vai ter o excesso. E aí, você se identifica, tudo que está ali, mesmo que seja pouco, mas para você não é pouco, é simplesmente aquela peça que você vai bater e falar, não, aquela decoração, aquela roupa é o que representa. Então, você bate ali e fala assim, nossa, aquela obra de arte, aquela única obra de arte é o que representa a Roberta, o que representa a Kelita. Então, você não tem aquela poluição de imagem, né? E como que a gente pode adotar, então, essas práticas, agora pensando, então, na nossa casa, no nosso lar? Quais são os passos a passos aí para serem seguidos? Quando você for fazer uma compra, né, um investimento no lar, você vai pensar exatamente isso. O espaço que você tem, o que você realmente vai ornar na sua casa. Então, por exemplo, se eu tenho um espaço que está num ambiente, você vai pensar naquele espaço. Você não vai trazer outro que vai desornar, vamos dizer assim, né? Não, na verdade, não existe desornar, mas que não vai acumular. Simplesmente vai estar trazendo harmonia. Então, você nunca vai trazer excesso. Então, é esse o ambiente do minimalismo, que vai estar ornando sempre. E o caso do minimalismo é trazer menos, é sempre mais. Então, é exatamente essa ideia. Esse ditado, então, é o que talvez rege aí o minimalismo. Menos é mais. Então, uma casa menor, um espaço menor, porque a ideia no minimalismo não é acumular. E sempre pensando também na nossa necessidade, né? Então, não é faltar, né? Mas também é não exceder, né? Então, ter ali o que a gente realmente vai usar, vai precisar e que vai ser vantajoso, benéfico pra gente, né? E nunca ter falta, né? Porque não é você também não ter aquilo, mas é o que você precisa. Sim. E aí existe também a moda minimalista, né, que está muito associada com a ideia do armário cápsula. Então, você explica um pouquinho pra gente sobre isso. O armário cápsula, eu até falo muito com as pessoas, né, quando elas vão me perguntar, Kelita, eu posso montar um armário cápsula? O que eu preciso para ter um armário cápsula? Depende da sua realidade. Então, o minimalismo também não é para todo mundo, depende, porque é um estilo de vida. Então, quando você vai pensar num armário cápsula, você vai pensar assim, olha, eu vou usar uma calça com quantas blusas? Com quantas calças? Então, é isso que eu falo muito para as clientes. É exatamente o seu estilo de vida. Então, se você opta por um estilo minimalista, é exatamente as primeiras coisas que você vai pensar.
Então, uma calça, ela orna com quantas blusas, com quantas calças? E aí nós vamos conseguindo montar esse armário cápsula. E o que eu penso também na questão de o consumismo, né, do minimalismo? Você vai comprar uma peça quando ela te representa e quando ela realmente vai ser usada. Porque se você não usa, você já não está fazendo algo sustentável. Então, é realmente você investir em peças que vão te representar e que elas vão ser usáveis. E aí sim vai ser algo sustentável. E Kelita, agora uma dúvida que eu tenho, porque quando a gente pensa em minimalismo, muitas pessoas tendem a achar que é algo sem graça ou que é algo sem cor. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, adoro cor, adoro estampa. Tem como ser minimalista e ser algo... ter esse também, continuar seguindo esse estilo, porque eu acho que existem também alguns mitos de quando a gente fala em minimalismo, de pensar que é algo sem graça. Não, de forma alguma. Não tem isso, né? De forma alguma. As cores, né, e eu falo muito sobre isso, elas podem ornar, né? Como eu falei, uma calça, ela pode estar sendo multiplicada com várias blusas. Isso é muito possível, né? Você não precisa de estar combinando só o preto com o branco, que é aí algo natural. Tem o círculo cromático hoje, que é possível fazer essas combinações maravilhosas e incríveis. E, inclusive, a própria natureza, que quando você olha para as flores, que tem combinações aí, até, vamos dizer assim, minimalistas, né? Que às vezes você olha assim, o verde com rosa, uma cor bem suave, uma combinação bem suave, você pode estar trazendo. Então, nada disso. Você não precisa de estar só no preto e no branco para você estar aí elegante, né? Vamos dizer assim. Você pode estar colorida e sim, minimalista sim. Eu vou aproveitar aqui para vender meu peixe, porque aqui no quadro de moda do Manhã Diversa, a gente já teve uma matéria falando sobre o círculo cromático, explicando ali, né, dando dicas especificamente sobre como usar o color block, mas também vale para como usar com estampas, enfim, né, ali ensinando sobre o círculo cromático. A gente já teve também uma matéria sobre o armário cápsula, então fica aí, se você for lá no nosso YouTube e quiser entender um pouco mais sobre essas dicas que a gente está dando aqui hoje, lá tem um pouco mais explicadinho, né, que aí às vezes a pessoa fala, legal, gostei, agora eu quero adotar. Como é que eu faço? Já tem as dicas lá. E também seguir você, né? Eu acho que isso também ensina bastante nas suas redes sociais. Claro, pode me seguir lá, porque eu dou várias orientações e é exatamente o que eu falei. Quando você for comprar uma peça, pensa se ela vai casar com pelo menos 3 ou 4 looks. Isso já é uma forma de você estar começando a praticar o seu armário inteligente. Porque se ela não casa com pelo menos 2 ou 3 looks, às vezes ela não está te representando. É o início de você estar tendo uma ação aí de consumismo, né? Porque senão você já não consegue entender aí esse estilo de vida. Elita, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua falando sobre o minimalismo, sobre um pouco a importância do desapego, né, e de mudar os hábitos de consumo para a gente conseguir adotar esse estilo de vida. Então você aí de casa, não sai daí que o nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. E se você tem alguma pergunta, comentário, observação, enfim, para mandar para a gente, você já sabe, é só mandar pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso Instagram. A gente vai colocar aqui na tela para você e a gente volta já já. Manhã Diversa já está de volta para você, agora são 10 horas e 16 minutos. E o nosso assunto dessa quarta-feira é sobre minimalismo. E a gente chamou a Kelita Kelir, que é consultora de moda e estilo, para explicar então um pouco mais sobre esse estilo de vida para a gente. Kelita, mais uma vez uma honra te receber aqui no Manhã Diversa. E vamos continuar então o nosso bate-papo. Porque mudanças de hábito de consumo e desapego são 2 elementos chaves para esse estilo de vida. Fala um pouco disso pra gente, quais estratégias a gente pode adotar no nosso dia a dia? Como eu estava falando com vocês, né, é algo que é um estilo de vida, né, que a gente vai tentando aos poucos e a gente vai se identificando. Como a gente estava falando, a gente não precisa de ir para o extremo. Nós vamos fazendo ações que vamos nos identificando. Nossa, então o que a gente pode fazer? Aos poucos vamos organizando, vamos vendo aquele excesso. Nossa, meu guarda-roupa está cheio, então em 6 em 6 meses ou em 3 em 3 meses a gente vai dando uma olhada, tirando aquelas peças que não nos identificamos mais, que está parada. Então a gente pode estar fazendo doações, tirando aquele excesso e
usando menos, né? Aquelas peças que não estão mais nos representando. E isso não só no guarda-roupa, né? A gente pode estar fazendo na casa inteira. E aí vamos nos desapegando daquelas peças que não estão nos representando mais. E na hora de consumir é realmente entender o que está faltando. E com isso a gente vai adaptando com as peças que nós precisamos. Isso é fazer aquele checklist inteligente e aos poucos investindo em peças que realmente estão faltando. Uma estratégia que eu adotei tem pouquinho tempo é, se eu vou comprar uma blusa, eu preciso de tirar uma blusa do meu armário. Então isso eu tenho tentado seguir, eu acho que isso fez com que eu tivesse mais consciência realmente na hora de comprar, porque eu sei que eu vou ter que tirar uma blusa. Então realmente assim, talvez para quem tem um pouco de dificuldade ainda desse desapego, essa seria uma estratégia que a princípio parece ser um início de um caminho, né? Exatamente. Uma das técnicas que eu uso, né, que é o Closet Clean, que eu faço dentro da consultoria, é exatamente você experimentar as peças que você possui. Então, isso pode ser para a casa inteira, mas você pode estar utilizando, tirar as fotos, né, das peças que você tem, experimentar, ver o que não está mais utilizando, tira foto, porque às vezes a gente não tira esse tempo. A gente acha que vai gastar o tempo, isso já é uma ação minimalista, se a gente for observar, que é o tempo também, um tempo de qualidade. Então a gente experimentou, vê que não está mais casando, tirou aquela foto. Se você não está utilizando ela há 6 meses e não consegue multiplicar aquele look, você vai retirar, né? Viu que não está usando ali, retira, faz uma doação, pode fazer um dinheiro com ela no brechó, e aí você vai, que o brechó também é uma ótima dica, né? Que a gente pode falar isso também. E aí você vai fazer isso com a casa inteira, não precisa necessariamente só ser o guarda-roupa. Você pode estar fazendo isso com toda a sua casa. Isso já é um início de um estilo minimalista. Então, se você já está identificando, nossa, está me fazendo bem, estou sentindo, né, que isso já atraiu coisas boas para mim, a gente já pode estar considerando aí uma ação, início aí de um estilo super minimalista. E essa dica, essa prática da Roberta, eu acho que ela às vezes até serve até como um termômetro pra gente saber se aquilo que a gente já tem está sendo bem utilizado. Porque se você, antes de comprar uma coisa, você tem que parar para pensar, tá, eu vou comprar isso, mas para eu comprar isso eu vou ter que, né, descartar, assim, né? Por descartar eu digo passar pra frente, dar pra doar ou vender uma peça que eu já tenho. Isso. Mas se todas as peças que você tem são bem utilizadas, elas se encaixam no seu estilo de vida, se encaixam naquilo que você usa no seu dia a dia, você vai falar, pô, mas tudo que eu tenho realmente eu uso bastante, não tem nada sobrando. Então não vou comprar essa peça porque eu não tô precisando e também tenho tudo que eu preciso aqui, não tem nada que esteja ficando aqui, né, parado, nada que não esteja sendo usado com propósito, né? É isso que eu falo. A questão não é você ter a quantidade de peças, é você não utilizar. Então, às vezes, quando alguma cliente pergunta assim, o que eu tenho que ter? O que você usa. Então, não faz sentido você ter um escarpão se você não é a do salto. Então, não faz sentido você ter uma panela enorme se você não cozinha para 10 pessoas. Então, é exatamente isso. É a mesma coisa. E isso é uma das ações do minimalismo, é você ter o que você precisa. Então, é você olhar na sua casa, né? Olhar no seu ambiente onde você vive o que é necessário. Eu acho que, né, a gente já deu aí algumas dicas para a gente conseguir, né, parar para olhar, porque é muito difícil para a maioria das pessoas ter essa hora de parar, olhar para aquilo que a gente tem, ver o que eu não uso mais, o que eu não preciso, o que está realmente ocupando espaço desnecessariamente, né? E aí eu acho que a gente já conseguiu aí dar algumas dicas para o pessoal adotar essa prática, mas o minimalismo também pode ir um pouco além do material, né? Porque a gente está em um mundo caótico, imediatista, né? E aí com isso surgiu também a ideia do minimalismo digital, que é uma coisa que a gente pensa talvez não seja algo material, né? Muito. Como que os nossos hábitos aí do uso de tecnologia, consumo de informação, podem ser impactados positivamente pelo minimalismo? Olha, eu acho que a gente pode estar olhando da forma, né? Uma são as informações, porque antes a gente não tinha essa ideia, né, do impacto que a gente antes só consumia. E eu acredito que a gente tem uma informação hoje que a gente não tinha. Então a gente acendeu aquela alerta, né, de tipo,
a gente pode olhar hoje para uma forma o que está acontecendo. Então, a gente tem que atentar mesmo a isso. Se a gente está com excesso, não é a hora de repensar o que está acontecendo. Então, é um momento de repensar mesmo. E o minimalismo não é só positivo para quem busca esse estilo de vida mais desacelerado, mas é claro que ele é positivo para o meio ambiente. Explica então um pouco mais os impactos disso para o meio ambiente. Olha, a questão é o excesso mesmo que a gente fala da questão da moda também, né? Não só a roupa, mas em todas as questões, mas eu falo mais no meio mesmo da minha... no meu negócio de moda, que a gente vê a questão da escravidão, do excesso, da quantidade de roupa que tem e que não é utilizada. E por isso que eu falo dos brechós, que a gente pode realmente estar aproveitando, porque existe sim roupa boa, nós podemos sim aproveitar, utilizar, porque é reutilizável, as peças são para ser usadas e repetidas, a gente pode estar usando a criatividade. Eu falo que a roupa é para ser repetida, ela pode ser utilizada com a nossa criatividade. O look, ele tem como ser reaproveitado, então assim, a gente tem que repensar mesmo, porque hoje em dia a quantidade de pessoas que são escravizadas, né, para estar fazendo uma roupa, e a roupa é para contar história, para a gente estar falando, né, de cada momento que a gente viveu, é muito sério. Então, é momento de repensar e de pensar um pouquinho mais nessa questão da fast fashion, né, porque a tendência, ela é para ser um ponto positivo e não para ser uma repetição de pessoas iguais. Então, cada uma pode contar a sua história usando a mesma roupa. Com certeza, a gente vai falar mais sobre isso, né, dos impactos da indústria da moda mais tarde aqui no programa. E você falou dos brechós, então a gente, claro, que tem que puxar essa corda, né, Roberto? Porque eu e Roberto estamos vestidas de brechó hoje, nosso parceiro é o Apoima Brechó, que nos veste todos os dias. Não só hoje, como todos os dias. Exatamente, todos os dias, que a gente está aqui todos os dias como prova de que realmente existe muita coisa bonita, de qualidade, que já foi utilizado para você ressignificar, né? Então, de segunda mão, não é porque é de segunda mão que é velho, que é feio, que está estragado, muito pelo contrário, a ideia é justamente pegar peças que ainda estão boas, bonitas, novas e que, se não forem compradas para outra pessoa, podem acabar indo para o lixo, podem acabar, né, indo para causar, para agravar ainda mais essa situação. Então, a gente está todo dia aqui, né, como embaixadoras aí dessa palavra, né, Roberta? Porque, olha só, belíssimas nossas peças hoje, que a gente usou ontem, que a gente vai usar amanhã. Estilosas. Sempre aqui a gente está, né, como provas vivas de que a roupa de brechó pode realmente impactar nisso daí e ser incluída nesse estilo de vida minimalista, né? Exatamente. Faz parte também, porque não só, né, as pessoas, mas o ambiente mesmo não aguenta mais. Então, a gente precisa de ressignificar mesmo e de mostrar, né, que é a hora de a gente estar olhando para esse lado, porque a gente precisa do ambiente, do meio ambiente e das pessoas também em geral. Então, é hora de repensar, porque é isso também que o minimalismo traz. Você pode falar, Roberta? Eu ia fazer a pergunta, já que a gente está aqui conversando sobre o minimalismo e pessoas, é claro, que estão acompanhando o Manhã Diverso ficaram interessadas e quer entender um pouco mais como adotar no dia a dia, quais os materiais, onde achar essas referências, o que você indica então para essas pessoas? Olha, nós podemos entender um pouquinho mais, né? Em podcast, nós podemos entender também, eu vejo muito no Instagram algumas referências de multiplicação de looks mesmo. Então, a gente tem essas referências direto no dia a dia mesmo. Então, temos várias referências de livros que a gente pode estar vendo, guarda-roupa inteligente, para se espelhar. E o que eu falo espelhe-se, não cópia, porque aí você vai estar colocando a sua referência mesmo. Então, isso é interessante. Eu busco muito filosofia de minimalismo, eu vejo muita série, justamente para me identificar o que eu me espelho, me identifico nesse estilo de vida.
Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente aqui hoje, Kelita, porque foi realmente, eu acho que esse assunto ele serve como um ponto de partida também para muitas pessoas mudarem a forma com que consomem, a forma com que vivem, o que elas têm, o que elas possuem. E a gente fala que é muito mais do que o material, né? É realmente um estilo de vida que vai impactar você de várias formas, vai impactar o nosso mundo, o nosso meio ambiente, a nossa vida, o nosso bem-estar. Então, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Foi ótimo estar com vocês. E no próximo bloco tem Bora Rangar com uma receita da cultura caipira. É o lobozó. Agora são 10 horas e 27 minutos. Eu tenho certeza que você ficou curioso para saber o que é isso. Eu também estou curiosa. Então é em instantes que a gente volta com Bora Rangar.